Salve uma unidade! Bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Aqui praticamos a arte da filosofia psicoastrológica, debatendo e discutindo temas pertinentes a essa trindade divina: o individual, o coletivo e o criativo, respectivamente baseado na psicanálise, na filosofia e na astrologia. Nesse meu dia solar 22.100, em que atravesso minha alunação crescente verde 748, de vibração magnética 4, hoje atribuído à Lua, onde a Lua se encontra na sua fase nova vermelha. Inspira vontade, energiza o chakra básico, genésico, o Muladhara, irradia os elementos fogo. Rogo a essa divindade feminina que conceda sua força protetora e seu apoio necessário para essa publicação na voz da minha sombra. Hoje discuto a diferença entre ter o sucesso e ser o sucesso. Ter, no sentido de possuir algo, é relativo, pois esse algo pode desaparecer, acabar ou, no máximo, durar apenas por algum tempo. Já o ser é o que você tem. Desculpe. O ser não é o que você tem, mas o que você é. Ao reconhecermos que somos, o ter deixa de ser algo a ser buscado fora e que desaparece e acaba. Portanto, consideramos o ser humano por meio de sua carta de nascimento, em grande parte como uma entidade psicológica. Ele é um ser específico, único. Não há outro ser exatamente igual a ele. Mas também percebemos que este ser único é um composto de elementos encontrados não apenas nele, mas numa multidão de outros seres, especialmente aqueles que constituem coletivamente seu meio ambiente de espaço-tempo, isto é, suas cercanias e seus ancestrais. Este ser único é um acorde particular, ou combinação de elementos coletivos. Portanto, o que é individual é o padrão estrutural, no qual os elementos coletivos estão mais ou menos bem organizados. É a forma do self. A substância, por outro lado, é de natureza coletiva. O corpo humano é feito de moléculas, que são partes do imenso depósito dessa terra. Do mesmo modo, a psique humana pode ser vista como composta de elementos psíquicos, partes do vasto depósito formado pelo inconsciente coletivo da humanidade, como um todo, ou de grupos definidos dentro da humanidade. Raças, tribos, nações, famílias,
etc. Assim, em termos de suas posições zodiacais, planetas são pontos focais de energias coletivas. Por outro lado, em termos de suas posições nas casas, isto é, com referência ao horizonte e ao meridiano, representam centros de atividade na estrutura individual de todo o ser e seu destino. Assim, como podem ser interpretados com relação a dois grupos básicos de referência: signos e casas. Eles representam os centros de forças e de atividade, cujo caráter, intensidade e modo de operação são determinados pelo equilíbrio constantemente mutante entre individual e coletivo, isto é, a personalidade. Aquilo que hoje chamamos personalidade é uma síntese de padrões de comportamento. É a soma total de todos os movimentos externos e emoções do ser humano. O ritmo total de suas atividades, vida. Sem atividade, não poderia haver personalidade. E comportamento da personalidade, obviamente, é uma mistura de influências herdadas e ambientais, operando dentro de uma estrutura abstrata do estado de ser self, o fator individual. De modo semelhante, os planetas são caracterizados quanto à sua natureza por suas posições zodiacais e operam de modos específicos, de acordo com suas posições na estrutura das casas. A soma total dos planetas, incluindo o Sol e a Lua, o padrão planetário, como o chamamos, representa, portanto, a personalidade como um todo. Portanto, o padrão planetário representa o criativo, mas apenas potencialmente. Ele representa atividade, antes de mais nada. Mas atividade não precisa ter o significado de criatividade. Todo mundo é ativo, mas quantos são criativos? Criatividade é atividade significativa de uma personalidade relativamente individuada. Entretanto, a personalidade humana nem sequer alcançou o ponto de individuação relativa. E o indivíduo ainda não tem o poder de dar significado criativo à sua vida e ao seu destino. Até a próxima publicação.